Opa, e aí galerinha, tudo bom? Como é que estamos? Beleza? Bom, na aula de hoje eu trago uma pessoa muito legal, muito divertida, porque assim, ele trabalha numa área muito interessante, muito bacana também, que vem do teatro, e isso ajudou muito também ele a ampliar as possibilidades de trabalho. Tanto é que eu não sabia que ele era podcaster. Você sabe o que é podcaster? Vocês vão descobrir logo logo. Vou deixar de papo e vou apresentar a vocês Teco Cheganças. Vamos conhecê-lo? Fala galera, fala Lucas, beleza? Tudo bom com vocês? Primeiramente eu queria agradecer ao Lucas, agradecer demais por me dar essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, de contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? E conversar sobre teatro, sobre arte, que é super importante, super legal. E então brigadão mesmo, Lucas, de coração por essa oportunidade. Bom, eu sou o Teco Cheganças, ou melhor, meu nome é Matheus Henrique, mas podem me chamar de Teco, porque todo mundo me conhece por Teco. Eu tenho 26 anos, eu sou daqui da Baixada Santista, né? Sou de Santos, litoral de São Paulo. Eu sou ator, dublador e podcaster. Se caso alguém não saiba o que é alguma dessas três coisinhas que eu falei, ator vocês já sabem, claro, mas dublador e podcaster eu posso explicar um pouquinho mais pra frente o que é. Bom, a minha trajetória, cara, eu decidi ser ator com mais ou menos 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. Eu sempre fui uma criança muito criativa, né? Eu sempre fui uma criança que gostou muito de explorar a criatividade, né? Eu sempre estava brincando, sempre estava desenhando, minha mãe falava, né, que ela me dava uma folha de papel e um lápis e eu passava, não tinha criança em casa, porque eu ficava quietinho desenhando o dia todo e tal. Então eu sempre fui muito estimulado pelos meus pais, tanto pela minha mãe quanto pelo meu pai, a explorar essa criatividade, a me expressar criativamente, né? Então eu sempre tive muita intimidade com arte. Tanto que quando eu era pequeno, eu lembro da minha mãe, eu tive essa oportunidade, a gente era sócio do SESI, né, que é vocês devem conhecer o SESI, e, cara, minha mãe me levava às vezes para assistir 2, 3 peças de teatro infantil em um final de semana, sabe? Então eu consumia muito teatro desde pequeno, eu tive essa oportunidade, esse privilégio de consumir teatro desde pequeno. E eu fui crescendo com isso, sempre apaixonado por teatro, por conta dessas influências, por arte, sempre apaixonado e tal. Só que eu levava isso como um hobby pra minha vida. Eu nunca entendi, até os meus 13 anos, que foi quando eu decidi ser ator, eu nunca entendi que eu realmente gostava daquilo que eu queria, aquilo pra minha vida profissional, né? Sempre gostei muito de bicho, muito de animais, e eu queria ser biólogo. Eu queria ser biólogo, fazer a faculdade de biologia e me especializar em zoologia, que é a parte da biologia que cuida especificamente dos animais, né, da fauna. E aí, ali com 12 anos mais ou menos, a minha vida deu uma mudada muito grande, né? Meu pai acabou perdendo emprego, a gente entrou numa situação bem difícil, né, de dinheiro mesmo. E eu tive que ir para um colégio público, um colégio municipal da cidade onde eu moro a minha vida toda, que é São Vicente. Falei que eu sou de Santos, né? Eu nasci em Santos, mas a minha vida toda eu moro em São Vicente, que é a cidade vizinha a Santos. Então é da Baixada Santista também. Enfim, aí eu fui para esse colégio público e lá tinha uma professora chamada Débora Rasteiro. Ela era uma professora da matéria de arte e ela utilizava muito teatro na educação. Então ela passava diversos trabalhinhos de escola, assim, que envolviam teatro. Então, uma hora a gente tinha que fazer uma ceninha, outra hora a gente tinha que fazer uma apresentação e tal. E ela viu que eu gostava daquilo, né? E eu falei pra vocês, né? A minha vida mudou muito nessa época. Então eu estudava no mesmo colégio desde que eu entrei na escola. Eu estudava no mesmo colégio, num colégio particular. Eu frequentava certos lugares e tal. E nessa época tudo acabou, né? Eu tive que ir pro colégio público e tal. Então eu fiquei bem... Eu era um pré-adolescente, né? De 12 anos ali, meio chateado com a vida e tal. Poxa, não vou estudar mais com os meus amigos e tudo mais. Então eu tava entendendo aquela situação toda. E o que me salvou realmente foi o teatro. Porque aí eu entrei nessa escola pública, que se chama Colégio Mateu Bey. E essa professora Débora, que utilizava muito o teatro na educação, ela viu que eu curtia muito, que eu sempre tomava frente nesses trabalhinhos de escola e tal, e ela convidou eu e mais alguns alunos lá da escola, que ela via que também gostavam de teatro, convidou a gente para formar um grupo de teatro ali na escola.
e a gente ia participar de festival de cenas estudantis e tal, era uma coisa bem bacana. A gente topou, tem até uma história interessante, porque na época eu também jogava handebol, né? Não sei se todo mundo conhece esse esporte, mas eu jogava handebol e eu era o goleiro da minha escola e tal, e aí eu tive que escolher entre o teatro e o esporte, porque os treinamentos do time, eles eram nos mesmos horários dos ensaios do teatro, né? Eu tive que fazer essa escolha, eu já escolhi o teatro. Mas até então, como eu falei, eu gostava como hobby, eu via como um hobby aquilo, né? Um passatempo, uma coisa divertida pra mim. E foi quando eu, pela primeira vez, subi num palco, e aí eu vou falar uma coisa agora que é muito comum, né? Todo ator e atriz dizer isso, né? Mas que é a mais pura verdade. A partir do momento que eu pisei no palco e a cortina abriu e eu olhei pra plateia e senti aquela coisa, o bichinho do teatro me mordeu, gente. E aí eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tinha 12 para 13 anos nessa época. Eu tava no oitavo ano do ensino fundamental, isso. Mais ou menos nessa mesma época que eu decidi ser ator, que me apaixonei pelo teatro e tal, eu também comecei a brincar muito com a minha voz. Eu tinha uns 12 anos também, brincava muito com a minha voz e tal. Eu descobri que eu conseguia modificar a minha voz, fazer vozes diferentes e tudo mais. E eu conseguia imitar vozes, né? Tanto de pessoas, de celebridades, né? Pessoas conhecidas, como de personagens de desenhos animados, de filmes e tal. E aí nessa época que foi quando eu descobri o que era dublagem, né? E eu me encantei por dublagem, porque essas imitações eu fazia as vozes de personagens, fazia a voz do Mickey, fazia a voz do Stitch, fazia a voz do Rei Julian do Madagascar, fazia uma série de vozes de personagens conhecidos, e do Scooby-Doo e tal. E aí eu me perguntei em certo momento, eu falei, poxa, mas quem será que faz essas vozes que eu sei imitar, né? De quem será que são essas vozes? E aí eu fui pesquisar e descobri o que era dublagem. E eu descobri que pra ser dublador tinha que ser ator também. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas eu descobri que pra ser ator tinha que ser pra ser dublador, perdão, tinha que ser ator. E aí foi quando eu falei, poxa, então eu vou juntar o útil ao agradável, né? Eu quero ser ator, e aí eu também quero ser dublador. Descobri que pra ser dublador tem que ser ator, então eu vou fazer as duas coisas, né? Vou juntar as duas coisas. E foi isso. Então, depois eu fui pra uma outra escola pra fazer o ensino médio, os 3 anos do ensino médio. Também era uma escola pública, se chamava Maria Dulce Mendes, aqui em São Vicente também. E lá também tinha uma outra professora de arte, muito coincidência, né? Que era a Marcela Rodrigues. E ela também utilizava muito o teatro na matéria dela. Então, todo bimestre, gente, eu tava fazendo teatro na escola, sabe? Por conta própria. Então, eu escrevia os textos, eu dirigia o pessoal, eu coreografava as danças quando eu tinha dança, eu atuava, eu produzia. Cara, eu fazia uma série de coisas, assim. Claro, eu era apenas um adolescente, né? Não sabia nem o que tava fazendo, de uma maneira totalmente amadora, né? Nunca tinha estudado teatro de fato, né? Então eu fazia por conta própria, totalmente amador, mas era uma coisa que me deu muita, sabe, muita bagagem, muita coisa. Eu aprendi muita coisa fazendo isso por conta própria, né? E que hoje eu coloco em prática essas coisas, né? Com técnicas e tal, depois de ter estudado. Bom, aí eu saí do ensino médio e meus pais achavam que eu era muito novo para me deixar ir para outra cidade, porque aqui na Baixada Santista não tinha nenhuma faculdade que oferecesse o curso de artes cênicas, né? O curso de artes cênicas, para quem não sabe, nada mais é que o teatro, né? Para estudar teatro numa faculdade, o curso da faculdade de estudar teatro. Não tinha nenhuma faculdade aqui na Baixada, e os meus pais achavam que eu era muito novo. Eu saí do ensino médio com 17 para 18 anos, e eles não me deixaram eu ir para São Paulo ou para outras cidades fora aqui da Baixada Santista para poder fazer faculdade de teatro, fazer faculdade de artes cênicas. E aí eu entrei em desespero, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Não tem como eu fazer teatro aqui na Baixada e tudo mais. Por coincidência, naquele ano, essa professora minha do ensino médio de arte, a Marcela, ela me avisou, ela falou assim, olha, Teco, tem uma faculdade aqui em Santos que tá abrindo vestibular pro curso de artes cênicas, né? Presta lá porque eles vão tentar abrir turma. Beleza, fiz o vestibular e tal, passei no vestibular, fiquei super feliz, super animado e tal. E no final das contas, quando eu fui fazer a minha matrícula na faculdade, para começar a fazer a faculdade de teatro, eles disseram para mim que o curso não tinha aberto. Eles não formaram turma, não teve gente o suficiente para fazer essa faculdade. Ponto fraco exposto. Novo local de extração reportado. Dirija-se a ele. Piloto automático programado. Destino: inferno. Vamos!
Ataquem! Granada! Atirem à vontade, homens! Acabem com eles! E aí que eu fiquei super triste, super desesperado, porque aí eu falei, poxa, eu vou perder mais um ano da minha vida, os meus pais não deixam eu ir para São Paulo para fazer lá, e aí não abriu o curso agora, o que eu vou fazer? Mais uma coincidência da vida, a mesma professora minha, Marcela, do ensino médio, que tinha me falado para eu me inscrever nessa faculdade, né, no vestibular dessa faculdade, ela, sem saber que não tinha aberto turma, eu tinha contado para ela que eu tinha passado no vestibular, mas quando eu soube que não tinha aberto turma, que eu não ia fazer mais a faculdade, eu não tinha contado para ela. Ela, sem saber disso, ela veio me falar, ô Teco, escuta, vai abrir um curso de formação de atores? Na verdade vai abrir não, vai abrir turma, né, vai abrir um processo seletivo de um curso de formação de atores da Prefeitura de Santos, se chama EAC Wilson Geraldo, Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo. É um curso de formação de atores de 3 anos, é profissionalizante e, poxa, de repente dá pra você conciliar com a faculdade, fazer a faculdade e esse curso ao mesmo tempo. E aí você vai saber mais, aprender mais sobre atuação e tal, né? Vai ser bom pra você, de repente você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E aí que eu falei pra ela, professora, poxa, é o que eu vou fazer então, porque a faculdade não rolou, não abriu turma, tá? Eu expliquei pra ela, e aí eu corri pra Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo, fiz o processo seletivo. Na época eu tinha que fazer uma cena e uma entrevista depois com a direção da escola, e passei, fiquei muito feliz, e foi lá onde eu me formei em artes cênicas. Eu me formei ator na Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo, em Santos. E eu aprendi muita coisa lá, na verdade aprendi tudo que eu sei, a minha base de estudar teatro, né? Foi isso. Me formei em 2015 em artes cênicas lá, e em 2016 eu comecei a me especializar, em 2016 eu tirei o meu DRT. Para quem não sabe o que é DRT, é o Registro Profissional de Ator, né? Quando você se forma em uma faculdade de teatro, faz cursos de teatro, ou até mesmo faz teatro amador, né? E tem como comprovar que você tem experiência em teatro, você consegue no sindicato de atores o DRT, que é o que fala assim, olha, você está apto a exercer, a fazer a função de ator profissionalmente, né? Então, eu tirei meu DRT em 2016, um ano depois que eu me formei em artes cênicas. E aí, em 2017, eu comecei a fazer o curso de dublagem, né, na do Brasil Central de Dublagem, aí em São Paulo, é onde eu fiz meu curso de especialização, então, e foi um curso de 1 ano que durou, e eu virei dublador, vamos dizer assim, né, eu comecei a estudar dublagem, então, né, e foi um curso maravilhoso também, com duração de 1 ano, como eu falei, e enfim, aí em um ano e meio depois, e assim, nesse tempo, desde que eu entrei em artes cênicas em 2013, que eu comecei a estudar teatro, até esse momento agora que eu tô contando, em 2017, quando eu comecei o curso de dublagem, eu fiz muita coisa. Eu fiz algumas peças, né? Eu me formei em 2015 lá, mas em 2016 e 2017 eu voltei pra EAC Wilson Geraldo como ator convidado das peças das turmas que estavam se formando lá, né? No ano da formatura da gente, a gente faz uma peça de teatro, né? E apresenta pro público, e aí eles estavam precisando de atores para completar o elenco lá, e eu acabei sendo convidado e tal, então fiz umas peças também, trabalhei profissionalmente no teatro. Desde 2016 eu trabalho também com animação de festas, né? Eu também faço recreação e tal, de festa de aniversário e tudo mais. E fiz também alguns trabalhos com cinema, alguns comerciais, né? De coisas bem variadas mesmo aí em São Paulo. Fiz figuração para séries da Netflix, séries da Globo também, né? Então eu fiz bastante coisa relacionada a cinema também como ator, né? Tem curtas-metragens que eu fiz, que tem uma faculdade de cinema e audiovisual aqui em Santos também, então eles sempre estão precisando de elenco para fazer, de atores, né? Para fazer as produções mesmo deles, assim, da faculdade mesmo, os trabalhos da faculdade. Então eu fiz bastante coisa, websérie, eu fiz série, fiz curta-metragem, enfim, fiz uma série de coisas com cinema e com TV, com internet. E basicamente essa é a minha história. E aí eu estreiei na dublagem em 2020, no começo do ano passado, né? Eu tive a minha primeira chance profissionalmente na dublagem como dublador, né? E foi maravilhoso, foi a realização de um sonho. Inclusive, já entrando nessa parte, né? A segunda pergunta do Lucas é justamente as dificuldades e conquistas, né? Da minha carreira.
comecei falando pra vocês, eu me encantei pelo teatro, eu decidi ser ator com 13 anos, ator e dublador, e eu me encantei realmente pelo teatro, né, pela arte. E eu costumo brincar, falar que nessa época eu me encantei pelos motivos errados, porque eu achei que eu ia fazer teatro, dali uma semana eu ia pra Globo, ia ficar rico, famoso, ia, sabe, gastar dinheiro adoidado, ia ficar super, sair na capa de revista e tal. E na verdade não é bem assim, né, gente? Eu conheço muito bem o Lucas, eu acredito que ele passe isso muito pra vocês, ele ensine isso muito pra vocês, que a gente como artistas, como atores, como atrizes, nós temos uma missão acima de tudo, né? Não é simplesmente ir pro palco, fazer teatro, querer aparecer, querer aplauso de todo mundo e ser o melhor e tal. Não, a gente tem uma missão de conversar com as pessoas, de levar mensagens para as pessoas, levar mensagens das peças que a gente faz, sabe? Das histórias que a gente conta. Então, acima de tudo, a gente tem uma missão realmente de mudar o mundo, né? Nós somos artistas, a arte muda o mundo, né? Então, assim, desde que eu comecei a estudar teatro, que eu entendi isso e me encantei mais ainda, né? Quando eu comecei a entender, poxa, a gente realmente tem uma missão a fazer como artistas, eu me encantei ainda mais pela arte, pelo teatro, né? Mas assim, o que eu quero dizer é, tudo isso, me tornar ator, me tornar dublador, começar a dublar, sempre foi um grande sonho na minha vida. E essas são algumas... Eu tô no começo da minha carreira como ator, na verdade. Eu tenho estamos em 2021, eu tenho 5 anos como ator profissional mesmo, né, com o DRT, como eu falei pra vocês, tirei em 2016, né, estudo teatro desde 2013, então tenho aí 8 anos, consideravelmente no comecinho, sou um dublador hiper novato, vocês nunca escutaram minha voz por aí. A gente começa na dublagem bem aos pouquinhos, fazendo as vozes dos figurantes, que é aquela galera que nas séries, nos filmes, nos desenhos que aparecem lá atrás, sabe? Das cenas e tal, o pessoal que tá de fundo. A gente fala que é vozerio, esse tipo de dublagem, fazendo pontinhas pequenas, né? Pequenas participações em personagens. Vou fazer o garçom que entra na cena e fala: oi, tudo bem? Qual é o seu pedido? Sabe? Coisas bem pequenininhas mesmo. Tô com quase 1 ano e meio de dublagem, vamos dizer assim. Eu estreiei em janeiro do ano passado, como eu tinha dito pra vocês. Então, eu acho que essas são as minhas pequenas conquistas, sabe? Realizações de sonhos. Tudo sempre foi um grande sonho pra mim, né? Ser ator, ser dublador, sempre foi um grande sonho. E eu acho que essas são as minhas conquistas maiores. Eu consegui atingir meus objetivos, batalhando pra caramba, sempre correndo atrás, né? E são sonhos pra mim, são realmente sonhos que eu tenho realizado aos pouquinhos, né? Eu gosto muito de teatro de bonecos, esqueci de citar isso também, como é que eu esqueci? Foi justamente como eu conheci o Lucas, né? Foi fazendo curso de manipulação de bonecos, né? Lá na Pia Fraus, na companhia Pia Fraus. Conheci essa pessoinha maravilhosa aí que dá aula pra vocês excelentemente, né? E eu gosto muito de teatro de bonecos também, é uma linguagem que eu comecei a aprender, foi uma grande conquista. Eu acho que o conhecimento é uma grande conquista e o que eu posso oferecer para a sociedade, fazendo a minha arte, fazendo as minhas peças, levando as minhas mensagens, as minhas dublagens, eu acho que também é uma grande conquista. E assim, dificuldade, sem querer desanimar ninguém, mas, né, sendo bem sincero, sendo bem franco, não sei se vocês ouvem já isso bastante, mas eu acredito que sim, né? Todo mundo sabe, todo mundo fala que a arte, trabalhar com arte no Brasil é muito difícil. Ser artista no Brasil é muito difícil, né? E realmente é difícil, gente. É uma carreira que exige muita determinação, muito empenho, muita dedicação, muita seriedade e responsabilidade, principalmente. Não é impossível viver de arte no Brasil, ser ator, ser atriz no Brasil, ser artista. Mas também não é um caminho fácil, tá? A gente vai ter que penar muito para conseguir. Você vai ouvir vários nãos, as portas não vão se abrir para vocês facilmente. A gente tem que batalhar mesmo. Algum ensinamento, algum conselho, alguma dica para vocês? Acho que o maior conselho é isso: estudem. A arte, o teatro, ele é um estudo, ele requer estudo, ele requer conhecimento, como tudo que a gente faz na nossa vida. Como fazer uma faculdade de medicina, uma faculdade de direito, uma faculdade de engenharia.
tudo requer estudo. E o teatro, a arte não é diferente. A gente sempre tem que estar estudando, o ator nunca para de estudar, nunca para de conhecer, nunca para de pensar, porque uma das milhares de coisas que é o teatro, né, que é a imitação da vida. A gente imita a vida praticamente. Então, a gente precisa, quanto mais experiências, mais conhecimento a gente tem sobre todas as outras áreas, sobre tudo na vida, mais a gente vai se tornar um bom ator, a gente vai ter bagagem, a gente vai ter conhecimento para poder inserir em cenas, em peças que a gente fizer, né? Então eu acho que o conselho que eu dou para vocês, e quando a gente fala estudar, a gente pensa naquela coisa chata de escola, né? Que ficar, nossa, lendo e decorando o livro e tal. Não, gente. É muito gostoso esse estudar no teatro, né? Conhecimento, adquirir conhecimento no teatro. Então acho que esse é o maior conselho que eu dou para vocês. Estudem, estudem, estudem. Busquem conhecimento, se especializem e se tornem grandes atores e grandes atrizes. E também muito importante, que eu já tinha falado um pouquinho para vocês, né? Da minha experiência. Não façam do teatro, não façam do palco, da arte, uma passarela para vocês desfilarem, se mostrarem e quererem aplauso. Ai, tá bonitinho. Não, gente, é seriedade o papo. Mas toda seriedade também é gostosa de fazer, é muito engraçada, é muito bacana, a gente se diverte demais fazendo teatro, uma coisa muito gostosa, gente, de verdade. E eu falei no começo, só pra encerrar, não sei nem se não sei nem se o Lucas vai usar essa parte aqui, que já tá, nossa, 20 minutos, meu Deus, ele vai me matar, mas falo pra caramba. Eu falei um pouquinho, né, no começo que eu poderia explicar, né, o que eu falei que eu sou podcaster também. O podcaster, na verdade, é quem apresenta podcast. E podcast, para quem não conhece, é um programa de rádio, como se fosse um programa de rádio, só que é transmitido pela internet. Então você pode escutar aí, para quem conhece, em Spotify, Deezer, iTunes, ou até mesmo no YouTube você pode escutar alguns podcasts também que a galera faz hoje em dia, e dos mais variados assuntos. Tem milhares de podcasts para vocês escutarem, que fala sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre séries, sobre medicina, sobre, enfim, os mais variados assuntos mesmo. E o meu é sobre dublagem. Eu entrevisto dubladores, eu faço conteúdo sobre dublagem, trago algumas técnicas de dublagem também pra galera conhecer. Então quem se interessar, é o Dublacast, o nome do meu podcast, Dublacast. Tá disponível aí, como eu falei, no Spotify, no Deezer, no iTunes, só não tem no YouTube o nosso. Mas pesquisem mais se vocês se interessarem, tem bastante coisa legal. A gente entrevistou o dublador do Bob Esponja, entrevistou o dublador, deixa eu ver quem mais. E vários dubladores, sabe? O dublador a dubladora da Jessie, do Toy Story. A gente entrevistou bastante gente, sabe? Do Mike Wazowski, do Monstros S.A. também. Ixi, tem muita entrevista lá, muito conteúdo legal. E eu sou um apresentador, então, basicamente, de podcast. É isso que é um podcaster. Enfim, gente, obrigado mais uma vez, Lucas, por esse espaço. Adorei passar um pouquinho da minha experiência, contar um pouquinho da minha história para vocês. E é isso, espero que vocês se tornem grandes atores, grandes atrizes, grandes artistas, levem com responsabilidade, com muito estudo e com muita diversão, e eu tô torcendo por todos aí, viu? Beijos e até mais, tchau, tchau. Poxa, uma coisa interessante que eu não sabia que seu nome era Matheus, né? Eu sempre te chamava de Teco, eu ficava pensando, né? Poxa, é verdade. Eu falei, bom, Teco deve ser, sei lá, deve ser o nome dele mesmo, né? Pô, eu não sabia que era Matheus. Surpresa pra mim. Essas aulas estão sendo reveladoras, assim, pra mim. Agora eu entendo o seu jeito engraçado de ser, porque você imita muito bem esses personagens, principalmente de desenho, né? Putz, que loucura, é muito bom, eu adoro. Fico muito feliz de você estar aqui nas nossas aulas, compartilhando essa sabedoria. Achei muito legal as dicas, as suas conquistas, né? E a sua trajetória, né? Você falou que todas as vezes que você tentava se engajar nos estudos do teatro, sempre acontecia algum imprevisto, mas você sempre lá, batalhando, se esforçando, continuando os estudos. Isso que é legal também, que ele comentou, de não deixar de estudar. Pode levar na brincadeira sim no teatro, mas sim com responsabilidade. Interessante também que ele comentou sobre o teatro, sobre esse poder de tocar a outra pessoa, de transformar a outra pessoa a partir do teatro, a partir da representação, que eu achei muito forte isso, achei interessantíssimo.
Mais uma vez, um dos meus amigos comentando que não é fácil ser artista nos tempos atuais e principalmente no Brasil, que não tem tanta valorização, né? Mas logo logo nós vamos mudar isso. Poxa, Teco, muitíssimo obrigado por você ter participado, compartilhado esse seu histórico artístico, de você explicar um pouco também, né, desse podcast que eu não sabia, de dublador. Poxa, que interessante. Esse trabalho também que você está fazendo de entrevistar dubladores, né? Deve ser muito interessante, né, gente? Olha só que bacana. Uma área que vocês podem pesquisar também. E, quiçá, se transformarem também nos futuros dubladores ou nos futuros podcasters, né? Poxa, muito obrigado, Teco, por você ter compartilhado esse conhecimento, ter trazido e abrilhantado mais sobre o teatro para os nossos alunos. E é isso, espero que tenham gostado da aula. Vou deixar também sugestões de vídeos aqui das nossas aulas para vocês continuarem os estudos e não deixar de pesquisarem e de mergulharem no teatro, porque o teatro é isso, gente. Teatro é algo transformador. Bom, é isso, espero que tenham gostado da aula e a gente se fala na próxima. Tchau!